Boa noite! Iniciaremos hoje mais uma live aqui pela Comax Contabilidade, onde vamos trazer hoje um tema bastante importante. Bem interessante, hoje vamos trabalhar com esse tema que empresas e profissionais terão que se reinventar se quiserem sobreviver ao Covid-19. Então hoje vamos iniciar essa nossa conversa aqui e para isso nós fizemos um convite muito especial aí ao nosso amigo consultor, que é exatamente o Rafael Sampaio. E ele vai, com certeza, aqui nos passar algumas orientações sobre o que é necessário para que a gente possa estar se reinventando como pessoa, como empresa, diante dessa pandemia, né? Desse momento delicado, complexo que estamos vivenciando. O Rafael, ele é um consultor organizacional, psicólogo e vai estar conosco aqui tratando exatamente sobre esse importante tema. Eu queria já iniciar agradecendo aqui a presença de todos que estão conosco, ao Luciano, a RC Construtora, a Tati e as pessoas que estão aqui já participando desse momento, né, que iremos aqui discutir, falar, debater sobre esse momento. Um momento tão importante que devemos agora, mais do que nunca, estarmos atentos a essas mudanças. E sem mais delongas, vamos convidar o nosso amigo Rafael, que vem exatamente agora para falar conosco, né, a respeito desse importante tema, que são as perspectivas em que as empresas e as pessoas devem se preocupar para... Não é isso, Rafael? Olá, Que estão vivenciando. Tudo bem? Seja tudo muito bem-vindo. bem? Muito obrigado. Eu queria agradecer você, queria agradecer a empresa por esse convite, queria agradecer essa oportunidade, né, de aqui junto de vocês debater um pouquinho, levar um pouquinho de conhecimento, de informação, de uma palavra amiga às pessoas que estiverem ouvindo, assistindo a gente. Obrigado mais uma vez, viu? Nós é que agradecemos também a você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco nessa noite. Eu queria falar que essas promoções de lives aqui pela Comax Contabilidade, já iniciamos com o Marco Sávio, né, há um tempo atrás, que é exatamente especialista nas mídias digitais. Depois tivemos com o advogado Cláudio Sampaio, falando das mudanças, das medidas provisórias, né, implantadas, medidas trabalhistas implantadas pelo governo. Depois com o Marcos Mazulo, que é empreendedor aqui do nosso estado e também das regiões aqui Nordeste, Sul, Sudeste. Depois com o Antônio Cláudio, nós falamos sobre finanças na pandemia. E hoje temos aqui o orgulho de estarmos com você, onde a gente vai tratar exatamente esse momento, né? A necessidade da reinvenção, né? Reinventar o profissional, uma pessoa. E eu queria, antes de mais nada, Rafael, eu queria aqui apresentar você, o nosso público, as pessoas que estão já nos prestigiando. Rafael é graduado em Psicologia pela Unifor, do Ceará, tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e mestrado também, né, pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Varejo. E atualmente atua como consultor organizacional por todo esse Brasil, né? Essa tecnologia nos dá essa oportunidade, né, Rafael, de estarmos mais do que nunca atentos e trabalhando aí em todo o território. Eu queria, antes de começar, aqui nós vamos bater um papo, né, um papo bem interessante sobre esse momento, deixar as pessoas tranquilas, né, por tudo que está se vivenciando, sobretudo essa questão do trabalho, de como é que vai ser. Mas eu queria iniciar aqui a nossa live com a frase aqui de um pensador americano, Alvin Toffler. Ele dizia o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Ou Sensacional. seja, isso é reinvenção, é reinventar-se. Não é verdade, Rafael?
Verdade, verdade. É sensacional, assim, acho que essa frase que você pegou aí é completamente, a gente pode jogar nesse momento, a gente pode ampliar isso em todas as esferas, essa capacidade de aprender, desaprender e aprender quantas vezes for possível, né? É interessante para a gente vivenciar esse momento tão ímpar, tão marcante na história da humanidade, né? A gente está tendo essa oportunidade de vivenciar esse momento. Então, é um privilégio, apesar de todas as questões negativas, mortes, isolamento, pessoas doentes, né? Tirando, né, esses aspectos negativos, eu vejo como uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. É verdade. É um momento de aprendizado e um momento que a gente tem que observar, né, tudo que está acontecendo ao nosso redor e cada vez mais, com esse aprendizado, aplicar essa mudança que com certeza virá nas nossas vidas, tanto pessoais como na vida das empresas. E aqui o nosso bate-papo, a gente já vai iniciar aqui com algumas perguntas para você, diante da sua experiência, diante do que você tem aí já trabalhado nessas questões como consultor organizacional. Eu teria aqui, para começar, uma pergunta para você. Como você recebeu essa notícia, né? Precisamente em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde definiu que estamos diante de uma pandemia. Como você recebeu essa notícia, Rafael? Então, dia 11 de março, eu tirei férias no Carnaval, né? E passei o Carnaval fora, na Europa, e a gente já, no Carnaval, a gente já viu, assim, algumas pessoas de máscara. Eu fui para Paris, fui para Lisboa, né? E Porto, e a gente já viu algumas pessoas de máscara, mas isso eu tô falando de 20 e poucos de fevereiro, né? 25, 26 e tal. E aí, mais nada muito alarmante, né? Isso. Tudo aberto, tudo normal, visitamos tudo que a gente tinha que visitar, tudo tranquilo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, dia 1º de março, a coisa já começou a ficar um pouco mais séria, mas ainda então nada ainda direcionado ao Brasil, né? Nada ainda, tipo assim, tá acontecendo lá na China, não tem nada a ver com a gente, não vai chegar aqui, né? E aí eu trabalhei 2 semanas e dia 13 eu fui para São Paulo, dia 13 de março, e já tinha sido decretado a pandemia, só que ainda nada ainda tinha sido, né, bloqueado, fechado. Voltei em São Paulo dia 15, quando foi dia 18, eu entrei de home office, né? Sim. E assim, para mim foi um choque, porque assim, realmente era tudo muito novo, né? Então, assim, fecha tudo, paralisou tudo. O Estado aqui, ele fechou dia 20, se eu não me engano, e dia 18 eu já entrei. E assim, eu passei dois dias assim, bem abalado emocionalmente, mas Sim. ao mesmo tempo buscando me equilibrar, porque eu precisava estar equilibrado para os meus Mesmo porque clientes. você também tem a formação da psicologia, né? Você é psicólogo também, isso? Isso. Então, assim, eu ao mesmo tempo que eu estava com medo, ao mesmo tempo esse medo não me paralisou de buscar caminhos e soluções para que eu pudesse ajudar os meus clientes, que a gente é uma consultoria, então a gente tem nossa equipe, tem os clientes que a gente atende. E aí, se eu não tivesse equilibrado para entender a situação como um todo, eu não ia poder ajudar o meu cliente. Então, eu absorvi a situação, me equilibrei e criei o nosso modelo de trabalho online, né, com treinamentos, videoconferências e etc. Mas eu acredito que, como a maioria das pessoas, eu recebi essa situação de uma forma muito abrupta. E essa forma abrupta me fez assim, me deixou em choque, mas eu acho que, diferente de algumas pessoas, né, e comumente algumas pessoas, eu agi, eu não fiquei parado. Então eu recebi, me desequilibrei, me equilibrei e agi. É Essa isso que foi é a minha importante, Rafael. É o situação. agir, né?
é o agir. Então, você como empresário e também na área da psicologia, né, que você tem a sua formação, você tomou essa iniciativa de agir. Isso é que é importante, né? Não se precipitar, não perder aí a calma, procurar com cautela agir da melhor maneira, não é verdade? Verdade, verdade. Assim, eu vejo muitos empresários agindo de formas diferentes, né? Eu já comentei em outros lives que nós tivemos, eu tive empresários do ramo de alimentação, que eu vi em 3 dias implantar um delivery e nunca tinha feito delivery. Eu vi empresários implantar delivery 3 semanas depois, ou seja, completamente, né, fora aí de um tempo que eu considero que seja hábil para você tomar uma atitude. Eu estou vendo empresários se movimentarem de forma online de uma forma muito superficial e fraca, como eu vejo também empresários terem uma movimentação online, uma comunicação online, uma proposta de trabalho online de uma forma muito rápida. Então, assim, esse agir na hora certa, da forma certa, vai fazer muita diferença no resultado que você quer colher no seu negócio. Então, quanto mais rápido você age, quanto mais rápido você reage a tudo que está acontecendo, consequentemente o seu resultado ele vai aparecer. Então, ele não aparece quando você não age, quando você fica paralisado. Essa é a minha grande crítica. Mesmo que você faça errado, você tem que fazer. Mesmo que você faça a primeira vez e não fique legal, você tem que fazer. Para que realmente você tenha uma resposta e a partir daquilo você remodele. Então, não é fácil para ninguém mudar o seu modelo de trabalho de um dia para a noite. Não é fácil, mas é necessário diante do que a gente está vivendo. É verdade. E você falou aí naquela questão das pessoas, às vezes, têm medo, né, de agir, de reagir. E aí, de quebrar os paradigmas, ele fica pensando como é que vai fazer, até pela questão da acomodação, que é natureza das pessoas, ficam acomodadas. Mas esse momento agora é um momento novo, é um momento de reinventar, é um momento de agir, né, tanto para as próprias pessoas como para as empresas. Eu também tive uma oportunidade, eu tenho um cliente que ele trabalhava com a venda somente interna, mas quando ele viu a necessidade do delivery, aí ele começou a atuar, trabalhar e hoje está mantendo, não, claro, com o resultado que ele tinha, mas pelo menos os custos fixos ele está mantendo nesse período, não é verdade? Então, o que é que essa pessoa fez? Ela agiu diante de uma dificuldade. Eu acho que todas as pessoas devem fazer isso, tanto as pessoas que estão em casa, né, trabalhando, aqueles empresários que o que é que eu vou fazer com o meu negócio? Tem que ter muita cautela, muita calma e agir, como você muito bem falou. E na sua empresa, o que você fez, a mudança que você promoveu lá pela sua empresa, Rafael? A gente trabalha com serviço, né? A gente que trabalha com serviço, sim, eu acho que somos privilegiados, né? Porque como a gente produz, né, uma promessa e produz algo intangível, é mais sim, fácil da gente levar isso para a esfera online. Mas mais fácil não quer dizer que seja fácil. Então, assim, para mim, ao mesmo tempo, na mesma hora, eu coloquei a equipe home office, a gente já começou a fazer videoconferências, eu e minha equipe, né? No primeiro momento, eu já criei uma imagem e já enviei via WhatsApp para os meus clientes, tentando tranquilizá-los e dizendo que a gente já estava providenciando essa transição, né, de produzir conteúdo online, porque como eu trabalho com treinamento, trabalho com recrutamento e seleção, trabalho com desenvolvimento de processos e etc., a gente, naquele momento, começou a fazer essa transição. Ou seja, já começamos a desenvolver esse modelo. Então, eu levei, como eu falei, 2 dias para me equilibrar e no terceiro dia eu já estava desenvolvendo conteúdo. Na primeira semana, eu não tive muita interação com clientes, porque eles mesmos estavam ainda absorvendo a situação, né? Então, não consegui marcar reuniões online com eles. Mas eu já comecei a produzir vídeos, treinamentos, já consegui produzir material, né, educativo para eles. Então, a gente, na primeira semana, gravou bastante de produzir conteúdo e a gente já passou para eles. Então, isso foi o que eu consegui fazer de imediato.
E aí a gente vai alinhando. Então eu mudei a empresa inteira, redesenhei todos os meus processos. A gente contratou software de alinhamento de atividades. Então a gente contratou um CRM, que é um software de relacionamento. Então assim, eu posso dizer que eu sou outra pessoa, né? Se eu fizer um comparativo com o dia 18 para cá, e a minha empresa é outra empresa. Então, nós realmente remodelamos a nossa forma de atuar no mercado, entendeu? Então, isso é o que eu tenho falado para os nossos clientes e para pessoas que eu tenho tido contato. Nós não só estamos mudando a nossa forma de vender, tá? Não é só no delivery, não é só no atendimento ao cliente via Instagram, via WhatsApp, e-mail, etc. Nós temos que repensar a nossa empresa como um todo. Toda a operação dela, em como você vai lidar, né, com os funcionários de home office, como é que vai ser esse acompanhamento, como é que vai ser essa gestão dessas atividades. Tudo isso precisa ser pensado, precisa ser alinhado, precisa ser criado um novo modelo. Então, eu redesenhei todos esses processos, né, eu e junto com a minha equipe, nós redesenhamos tudo, para que realmente a gente possa voltar a esse novo normal, né, de uma forma muito mais consistente. Então, eu acredito que a minha empresa, daqui para frente, a gente vai atuar, das minhas previsões, tá? Pelo menos uns 50% online. Então, eu acho que de 50% das nossas atividades, daqui para frente, elas vão ser online. Entendeu? Então, por si só, isso já muda tudo. Né? Muito bem. É importante isso. Você falou na questão da sua empresa, né? O dimensionamento da sua empresa. Você fez a readequação, né? E fez um planejamento, né? Um planejamento administrativo de metas, acompanhamento de funções, acompanhar o pessoal que está externo. Agora, me diga aqui uma coisa, Rafael, pela sua experiência como consultor organizacional, conhecido aí em todo o Brasil, nos diga aí, e esses empresários que estão com dificuldade de trabalhar à distância, qual o conselho que você daria? Ainda tem gente ainda que está com dificuldade. Por exemplo, na minha área da contabilidade, muitos escritórios estão trabalhando, grande maioria, em home office, né? Porque até aqui em Teresina, a permissão que foi dada é de ter uma pessoa somente no escritório e se trabalhar em home office. Mas já tem gente, até mesmo na área contábil, com dificuldades. Alguns colegas contadores com dificuldade de implantar o home office. Outras empresas também estão em dificuldade. Pequenas lojas para poder continuar vendendo, pelo menos no delivery. Então, qual a sugestão que você dá para essas pessoas que ainda estão em dificuldade nessa época agora que estamos vivenciando? Eu digo que a primeira dica é você não ter preconceito com o novo, né? Então, assim, às vezes, o que é o preconceito? O você não conhecer e o fato de não conhecer já te afastar desse novo. Então, a gente tem que entender essa nova realidade, né? Ser humilde, porque às vezes as pessoas confundem humildade com simplicidade. E humildade é uma coisa, humildade é você realmente estar aberto ao novo, não ter desprendimento ali de embarcar nesse novo, né? E ser simples está ligado muito mais à simplicidade, de ser uma pessoa ali, né, com hábitos simples. Então, ser humilde é você pensar o seguinte, rapaz, a gente trabalhava de uma forma, vai ser diferente agora, vamos se adaptar, é um jeito diferente de se adaptar e vamos nessa. Isso é você ser humilde e você estar aberto a esse novo. Então, ninguém nasce sabendo nada, então todos nós temos que realmente entender esse novo e buscar ajuda. Então, se o empresário tem dificuldade com tecnologia, tem que ir atrás de alguém, né, para que ensine. Então, a gente tem hoje tutoriais no YouTube. Se tu joga no YouTube como trabalhar de home office, como criar um delivery, nós temos vídeos, tutoriais sobre isso. Nós temos hoje no Google, se você joga também como implantar um delivery, como acompanhar minha equipe de home office. Então, existem possibilidades de você, do zero, através de pesquisas online, você
realmente aprender isso. Então, eu não tinha conhecimento nenhum de como implantar uma plataforma de ensino à distância. Eu não sabia se eu ia implantar isso aí dentro do meu site, eu não sabia se eu ia implantar isso numa plataforma independente, eu não tinha conhecimento nenhum. E uma bela manhã aqui, eu passei a manhã inteira pesquisando e considero que hoje eu tenho uma facilidade, vamos dizer assim, com esse assunto. Pelo fato, acho que a tua câmera virou. A câmera virou aqui. Foi, Legal, só dar um cliquezinho aqui embaixo. Beleza, ótimo. Pronto. Então, assim, falar em câmera e produção, essa questão o seu está um pouco travado, eu não sei exatamente o que é. O pessoal está aqui falando um pouquinho, a imagem está um pouco embaçada. Será que dá para dar uma... Tá embaçada a minha imagem? Só um Melhorou? pouquinho, veja aí, o pessoal tá falando aqui, eu fui tentar ajeitar, foi na minha. O problema é aí na sua. Melhorou, agora melhorou. Melhorou? Tá um pouco embaçada. Mas estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo bem? O pessoal dá um joinha aí se estiver ouvindo bem. Quem estiver ouvindo, tá distorcida, né? A questão da imagem está distorcida. Aí o Denis Rodrigues diz assim, Rafael, o mundo mudou. O caminho é investir em tecnologia e treinamento, mesmo à distância. Obrigado, Denis, pela contribuição. Eu queria que você comentasse, Rafael. Investimento em tecnologia, né, e conhecimento. Eu digo que, sabia, quando você fala assim de alguma, né, desse acompanhamento à distância, desse home office, eu acho assim, o grande desafio é porque como a gente estava acostumado a estar ali dentro do escritório, dentro da loja, dentro da empresa, todo mundo junto, era mais fácil da gente fazer esse acompanhamento. Eu acho que o grande desafio é você criar uma rotina com a sua equipe, é você desenvolver modelos de controle. Então, por exemplo, eu e minha equipe, a gente tem uma reunião todo dia, 3 horas da tarde. A gente entra e a gente faz uma videoconferência rapidinha, em 15 minutos, a gente se alinha. Como eu falei, eu contratei um software novo de acompanhamento, então tudo que a gente gera de atividades com os clientes, a gente gera dentro desse software. Então, assim, e detalhe, esse software é todo online também. Então, hoje as possibilidades de você fazer um trabalho online, um acompanhamento online, é bem possível. Agora, como todo processo novo, ele tem sua dificuldade, porque é uma nova implantação, uma nova realidade, é uma nova forma de trabalho. Então, realmente vai dar trabalho. Então, como você falou, no momento que você disse aí, tem a questão da nossa, vamos dizer assim, a nossa acomodação, né? O ser humano, ele por si só, quando ele vai vivenciando determinada rotina, ele se adapta ali, ele se acomoda. Então, quando vem uma mudança, a gente tem uma certa resistência, é normal ter essa resistência. Então, cabe a gente, nesse momento, entender que essa mudança, ela é necessária, né? E é crucial para que a gente possa gerar receita nos nossos negócios, se você é empresário, se você é funcionário, se você é colaborador, para que você se mantenha no mercado. Então, agora, você está aberto ao novo, é crucial para você manter a sua renda. Então, a gente tem que estar aberto e ter consciência de que o início não vai ser fácil, mas é possível. Inclusive, além das empresas, os próprios colaboradores, né? Os empregados, sabendo do momento de dificuldade, têm que desenvolver da melhor forma a sua função, o seu papel. E as empresas, o que é que você acha que, em relação às empresas, vai mudar muito nas estratégias e operacionalização das empresas, Rafael, nesse momento da pandemia? Eu acredito que sim, já está mudando. Então, eu estou falando não só de venda, vamos falar de questões internas. Muitas empresas hoje vão se adaptar com o home office e, a partir disso, vão mudar completamente sua forma de funcionar. Então, vamos pensar aí o escritório de vocês. Se tiver indo tudo bem esse home office, será que vocês vão precisar de um espaço tão grande como vocês têm? Será que metade da equipe vai trabalhar home office, metade vai trabalhar em casa? Será que todo mundo tem que ir todo dia para o escritório? São coisas que a gente vai se perguntar ao longo desse processo
e vai perceber, não, fulano pode ir 2 vezes por semana para o escritório. Ah, e o que a empresa ganha com isso? Economia de passagem, economia de alimentação. O que a pessoa ganha com isso? Qualidade de vida. Então, assim, são muitas questões internas que a gente vai analisar e vai ver o que tem bom, o que tem ruim, como é que vai ser esse processo todo, que isso vão gerar mudanças. Então, assim, no meu escritório, para mim está muito claro que quando a gente voltar, a gente vai funcionar 2 dias por semana lá, entendeu? O restante vai ser em casa. Porque eu, assim, dentro da minha realidade, tá? Eu ando de carro, né? E eu gastava em média por dia de 2 horas a 3 dentro do carro, me locomovendo para reuniões. Então, a minha equipe, ela gastava entre 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Algumas pessoas que moravam um pouco mais distante. Então, olha o ganho de tempo e a qualidade de vida que essa pessoa vai ter. Então, lógico, a gente vai aplicar isso a todas as empresas e todas as realidades? Não. Mas algumas rotinas de trabalho eu acredito que vão mudar bastante. E aí não cabe a gente analisar essa necessidade. Então, sei lá, grandes eventos, grandes congressos, né? Grandes congressos, caros, tanto para a realização dos congressos, quanto para você participar do congresso. Então, será que a gente vai ter todos os congressos presenciais a partir de agora? Será que não vão ter alguns congressos online, né, que podem diminuir o custo do congresso e também o custo para quem vai participar do congresso? Então, assim, eu acho que é um novo desenho, né, no mercado como um todo, sabe? Eu acho que isso tudo vai gerar, assim, novos formatos de trabalho, né, que vão gerar novos negócios, empresas vão fechar, empresas vão abrir, profissões vão acabar, profissões vão surgir, né, e eu acredito que isso por si só vai gerar pontos positivos e negativos. É verdade. Inclusive, falar em mudanças, a gente já está acompanhando aí pela mídia, né, que, por exemplo, os shops que se encontram fechados, eles já vão trabalhar numa plataforma de vender aquele estoque que possui, né, através de delivery, fazendo entrega nas casas, porque eles estão lá com o estoque parado, com prejuízo, e eles já estão pensando exatamente, assim como tem as empresas no ramo de alimentação, eles já estão pensando em fazer, porque eles têm que vender. Eles estão com capital empatado, estão com prejuízo diante do impacto aí da pandemia, né? Então já é uma nova opção. E eu queria, inclusive, aqui saudar o que acabou de entrar aqui conosco, que nós estamos falando em loja, em comércio, em atividade comercial, né? Saudar aqui o presidente do Sindilojas, do Sindicato dos Lojistas aqui do Estado, Tertulino Passos, que acaba de entrar aqui em nossa live, está nos prestigiando, exatamente nesse contexto, né? Agradecer ao Tertulino, ao Alencar também, que acaba de entrar, ao Joaquim Bezerra Filho. Nós temos um amigo que está nos acompanhando, Rafael, em São Paulo. Que legal, que é o bacana. Bezerra. Então, essas pessoas que estão aqui somando junto conosco. Então, vai ter uma nova realidade. Os shoppings eles vão ter que fazer isso, porque ninguém sabe exatamente, ninguém tem ideia do que é que vai acontecer daqui para frente. Até mesmo as Big Four, aí, a Apple, a Amazon e demais empresas grandes que tem, o Google, que tem dados das pessoas, elas não estão sabendo o que é que vão fazer. Né? O que é que tem a expectativa, o futuro, como é que vai se posicionar. Então, esse é o momento de reflexão e que cada uma possa fazer a sua parte, como os shoppings agora vão fazer, né? Vão procurar fazer a sua parte. Cada um tem que se movimentar. Você falou muito bem, na sua atividade, no seu serviço, o escritório de contabilidade, todas as empresas de alimentação que não faziam delivery, agora estão procurando se movimentar. Eu acho que é exatamente isso que tem que acontecer nesse contexto. E dentro do que você vinha falando, chegaram algumas mensagens e nós gostaríamos aqui de fazer alguns comentários para que você possam fazer aí por exemplo, dentro dessa percepção. Qual é a percepção, isso já é levando um pouco da sua
do seu lado da psicologia, né? Que você também tem a formação. Qual é a percepção de felicidade nesse momento em que vivemos para você, Rafael? A felicidade é um estado, né? Tem algumas pesquisas sobre felicidade e elas falam que felicidade é um estado, ou seja, nós temos momentos felizes e a gente não vive uma plenitude diante dessa felicidade. Então, a gente está vivendo um momento de incerteza e, por si só, algumas pessoas, e pelos processos de isolamento, elas estão se perguntando, poxa, mas eu sou feliz? Eu sou feliz no meu casamento, sou feliz na minha empresa, eu sou feliz nas minhas escolhas. Então, esse processo de isolamento está levando as pessoas a muitas reflexões, né? Há momentos onde algumas questões estão sendo pensadas e analisadas. Então, nesse momento, eu muito mais acredito que a gente deve se conhecer mais, buscar, dentro desse processo de isolamento, saber se as nossas escolhas elas estão sendo assertivas e a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais que nos tragam momentos de felicidade, onde a gente, diante dessa caminhada, a gente tenha momentos felizes, de alegria. Lógico que a gente vai lidar aí com situações conflituosas, situações onde a gente precise, né, desenvolver novas habilidades, precisa lidar com situações difíceis, porque o ser humano ele está em eterno aprendizado e em eterna falta. O que é isso? A gente toda hora precisa de algo. A gente quer preencher algo, né, dentro da gente, seja pessoal, seja profissional. Então, a felicidade ela é um estado. Elas são momentos momentâneos, bem redundante mesmo. É verdade. E os consumidores? Agora nós falamos das empresas, dos funcionários, dos consumidores. Aí eles estão aí diante de uma nova realidade. Você acha que o que vai mudar tanto aí na relação de consumo? Eu estava lendo um artigo sobre tendências, né, no varejo e na área comercial como um todo, e é interessante a gente fazendo essa análise, e se tocou uma pesquisa da KPMG falando do consumidor agnóstico. Quem seria esse consumidor agnóstico? É aquele consumidor que ele está fora de todos os padrões, sabe? Porque se pensa assim, uma pessoa com mais sênior, de mais idade, ela não tem muitas preferências de compra na tecnologia, nananana. Aquela pessoa mais jovem, ela tem compras mais ligadas à tecnologia, ele é menos fiel à marca e etc. Se tem alguns estereótipos, né, que são criados a partir de dados, né, de idade, de sexo e etc. Né? E esse consumidor agnóstico, ele foge a todo tipo de padrão, sabe? Ele foge a todo tipo de previsão. Então, assim, nesse momento onde a gente está tendo uma mudança nos padrões, né, nos padrões de comportamento das pessoas, né, a gente vai estar diante de uma falta de previsão de como esse consumidor ele vai consumir daqui para frente. Uma pesquisa de uma startup brasileira, a Opinion, ela fez no dia 25, 26 e 27 de março alguma pesquisa de consumo. Então, as pessoas estão comendo mais, as pessoas estão fazendo supermercado online, as pessoas estão consumindo mais materiais de limpeza, as pessoas dispensaram empregadas e elas próprias estão fazendo a faxina de casa, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Então, essas são algumas, assistindo mais televisão, estão consumindo mais internet, consumindo mais plataformas de streaming, né, como Netflix, dentre outras plataformas que existem hoje. Então, esses foram algumas mudanças que vem acontecendo nos padrões de comportamento, né? Então, daqui para frente, as empresas elas têm que estar muito antenadas em como é que esse público que ela está interagindo, de como é que ele vai ser, sabe? De como é que ele vai reagir. Você tem que pegar os seus produtos que você tem hoje, produtos e serviços, e repensar. Será que nesse novo normal
Será que nesse novo normal o meu produto ainda cabe? Será que nesse novo normal, para esse novo consumidor que ainda está aprendendo e está mudando na sua forma de consumir, ele cabe? Então, tudo isso a gente vai ter que pensar, entendeu? A gente não vai ter que pensar assim, o que eu tinha de produto, pode ser que algum produto que você tenha, ele fique obsoleto, ele não mais caiba dentro da situação, entendeu? Então, Entendi. é uma mudança de paradigma completamente com relação ao consumo. Perfeito. E você falou também, além da mudança do consumo, você falou muito em comportamento, né? As pessoas agora estão dentro de casa, assistindo mais televisão, ajudando mais em casa, lavando as louças, contribuindo no serviço doméstico. E aí nos chegou uma pergunta aqui, por um de nossos participantes, diante do isolamento. Diante do isolamento que as pessoas estão agora vivenciando. Como é que fica a questão da saúde mental dos profissionais que estão isolados, não estão podendo ir trabalhar, não estão podendo sair de casa? Como é que fica essa questão dessa saúde desses profissionais e das pessoas? Eu não falo não somente dos profissionais, mas também das crianças que estão em casa. Muitas delas se aprimorando aí nos estudos online, à distância. Então, como é que fica a saúde tanto dos profissionais, que aqueles que não estão indo trabalhar, que são muitos, e os estudantes também, as crianças? Eu digo que, nesse momento, cada pessoa tem uma forma de reagir diante da incerteza, né? Na realidade, todo esse processo desenvolvido, vamos dizer assim, por algumas pessoas, sintomas de ansiedade, pânico, medo, por causa da incerteza. Tem algumas pessoas, claro, que estão com muito medo de ficar doentes, do vírus em si, tá? Medo de ficar doente e morrer, ponto. Existem medos e síndromes, né, de síndrome do pânico e dentre outros sintomas, né, mentais, vamos chamar assim, se a gente for generalizar. Mas isso está dentro de um pacote maior, que é a sensação de incerteza, né? A gente está lidando com múltiplas incertezas. Incertezas econômicas, incertezas sobre saúde, incertezas políticas, várias incertezas, várias ao mesmo tempo, né? E essas incertezas geram muito temor e muito medo. Então, muitas pessoas têm formas diferentes de lidar com essas incertezas. Algumas pessoas, como eu até dei o meu exemplo, passaram 2 dias malucas e depois se organizaram. Teve pessoas que passaram mais dias aí e foram se organizando. E tem pessoas que até hoje não estão conseguindo, né, absorver essa situação. Eu acho que todo início é difícil, é complexo e a gente precisa realmente tirar forças internas para lidar com essa realidade. Quem não conseguir isso sozinho, né, cada um tem seu processo. Eu não estou dizendo que 2 dias, 1 semana, 1 mês, cada pessoa lida diferente com cada situação. Mas se você realmente se sentir paralisado, se você se sentir realmente prejudicado, se você realmente não encontra forças para lidar com as mudanças que estão acontecendo na sua vida, você tem que buscar um profissional. Você não pode lidar com essa paralisação sozinho, entendeu? Então, você precisa buscar ajuda. E eu não estou falando só de psicólogo, pode ser psiquiatra, pode ser um amigo, pode ser na igreja. Cada pessoa tem uma forma diferente de se reencontrar consigo mesmo. E aí depende muito de cada um. Então, assim, é importante que cada pessoa analise a sua situação e se realmente você se sentir incomodado, sofrendo mesmo, você buscar ajuda, na minha opinião. Perfeito. Então, aqui o Luciano pergunta, e você especificamente, né? Quando retornou, você falou no começo, né? Em 3 dias retomou suas atividades e fez todo aquele processo de organização da sua empresa. Você teve medo? Muito! Muito! Eu tive, como eu falei, eu passei 2 dias com medo, né? Foram 2 dias, na realidade, não foram 3, foram 2. Eu passei 2 dias pensando, doido, perturbado. Assim, sem saber como é que ia ser e tal, meu Deus.
cresci para poxa nos últimos tempos, minha empresa triplicou de tamanho, como é que vai ser? Eu vou perder tudo, nananana. Então, assim, só que ao mesmo tempo, esse medo não me paralisou, ele não me deixou estático. O problema do medo é quando ele te paralisa. Se esse medo te gera força, te gera energia, te gera vontade de se superar, ele é um medo positivo. Agora, quando ele te paralisa, esse é que é o problema. Eu senti medo, né? Só que esse medo eu transformei em combustível para mudar a minha realidade. Rafael, foi fácil? Não foi. Foram 2 dias intermináveis. Foram 2 dias assim que pareceram, sei lá, 30 dias. Só que a gente conseguiu gerar o nosso modelo, mesmo sendo desconfortável. Então, a dica que eu dou é que mesmo que a sua realidade esteja sendo desconfortável, você não desista. Você tente reformular. Faz e refaz, faz e refaz. Como você disse no início, você tem a capacidade de você aprender, reaprender e aprender de novo. Perfeito. Muito bem. E você fala nós temos uma expectativa, claro, de vivenciar o novo, nós estamos vivenciando o novo normal. E quando é que vamos voltar à realidade? Como é que será o retorno, tanto das empresas como dos funcionários, das pessoas, dos consumidores, a essa nova realidade? Como você acha que vai ser esse retorno a essa realidade que está por vir? Ninguém sabe exatamente quando, mas como será, na sua opinião, esse retorno às atividades empresariais, nas escolas, que estão aí por vir no futuro, acreditamos que bem breve? Se a gente pegar aí os outros países, né, que já estão na frente com relação à pandemia, já está havendo um processo de flexibilização aí do processo de isolamento, né? Então, nós, seguindo esse modelo, a gente vai voltar de forma gradual. Então, dependendo do segmento, vai haver uma flexibilização. E aí, os negócios eles vão começar a retornar à abertura, só que de forma gradual, funcionando metade do período, né? Tendo os cuidados e tal. Então, nós só vamos ter, na minha opinião, tá? Essa é uma opinião minha, um processo de, vamos dizer assim, de tranquilidade nesse contato quando tiver uma vacina, né? Já comprovado e tudo. Então, já saíram algumas especulações de que se não tiver vacina, não vai haver Réveillon, não vai haver Carnaval, né? Se não houver essa vacina. Então, assim, a gente está lidando, como a gente falou no início, com muitas incertezas, né? Então, dentro da minha expectativa, eu acho que esse novo normal vai ser gradual, né? E a gente vai ter que utilizar muita criatividade para adaptar a nossa vida e o nosso negócio a esse novo normal. Então, assim, não vai ser como a gente vivia. Eu acho que nossa forma de se cumprimentar vai ser diferente. Eu acho que se eu te conheço hoje, eu não vou chegar aí, aquela coisa de nordestina, né? Chegar, abraçar, não sei o quê. Eu acho que isso vai mudar um pouco. Eu acho que, não é que a gente não vá se tocar mais, mas eu acho que a gente vai ficar um pouco mais, como é que eu posso dizer, resistente a contatos muito próximos. E eu acho, pegando o lado bom disso tudo, eu acho que o brasileiro, ele vai aderir a práticas de limpeza com muito mais naturalidade. Lembra quando a gente vivenciou aquele momento de racionamento de energia? E isso Sim. gerou um aprendizado para a gente não desperdiçar energia, né? Perfeito. Então, em São Paulo vivenciou um momento de racionamento de água. Então, hoje as pessoas têm um comportamento mais consciente. Então, eu acredito que hoje a gente vai ter comportamentos ligados à limpeza e higiene, que isso vai nos ajudar muito a não ficar doentes. Então, isso eu acho que vai ser uma repercussão positiva com relação a esse novo normal. Isso vai trazer, então, esses aspectos, né? Tem um aspecto também positivo, que são esses cuidados aqui deveríamos ter ainda mais, né? Com a nossa saúde, com a limpeza, então toda essa questão que está relacionada no convívio de hoje, né? Interessante, você falou aí do medo, eu quero registrar aqui a contribuição do Celso, mas antes eu queria também registrar aqui a presença do colega contador, professor, Carlos Lustosa Filho, que está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, Legal. Lustosa. É um grande amigo que está aqui também conosco.
ao Luiz, lá de José de Freitas, Luiz Neto, na cidade aqui próxima de Teresina, contador também. Então, a gente fica muito feliz com a participação de vocês que estão aqui nos prestigiando. Mas o Celso, ele dá aqui uma contribuição, queria que você fizesse um breve comentário. Ele fala o seguinte: o medo é inato ao ser humano. Não se pode deixar dominar por ele. Nós não podemos estar dominados pelo medo. Você concorda? Concordo, concordo. O medo, ele nos ajuda, né? Então, se você está ali numa estrada, numa rodovia, e aí, se você ir na contramão, você pode correr o risco de bater com outro carro. Então, esse medo, ele equilibra as nossas ações. Então, ele é inato, de proteção. O medo, ele tem, muitas vezes, a função de nos proteger de situações perigosas, né? E aí, ele nos protege. Mas quando é que o medo é negativo? É quando a gente tem medo de algo que não é real, ou de algo que não aconteceu. E isso muitas vezes gera ansiedade e muitas vezes nos paralisa. Então o medo, ele é inato, ele está dentro da gente, dentro da nossa vida, e ele é positivo. E ele é negativo no momento onde a gente se paralisa, e isso paralisa o nosso aprendizado, paralisa as nossas ações. E nesse momento, ter medo em excesso, ter medo de se reinventar, é algo que é muito negativo e vai nos atrapalhar muito dentro desse processo de transformação. Perfeito. E até o nosso tema hoje, né? As empresas e as pessoas têm que se reinventar por conta desse momento para poder superar, né, essa pandemia, né? O que vem por aí. E agora ainda existem pessoas com dificuldades ainda em relação à tecnologia. Rafael, eu gostaria que você pudesse fazer aí um comentário sobre esse aspecto. Pessoas que ainda não têm essa facilidade de acessar, de fazer toda aquela busca. E nesse momento, que agora está muito, como falou aí o Denis, né, muito tecnológico, né? Uma tendência muito tecnológica. Qual é a sua sugestão para essas pessoas que ainda encontram dificuldade nesse instante? Eu digo que é interessante a gente analisar que, se a gente fizer um paralelo, né, por exemplo, hoje, concorda que a pessoa que não sabe dirigir, que ela não dirige, ela tem uma certa limitação de locomoção? Ela fica, às vezes, um pouco, né? Lógico, hoje tem Uber, existe possibilidade, mas digamos que não saber dirigir ou não saber ler, né, pode nos dificultar em algumas situações do nosso dia a dia. E eu digo que não saber ou não ter habilidade com tecnologia é a mesma coisa. Então eu diria para essas pessoas que têm dificuldade que façam com que a sua vontade seja maior do que a sua dificuldade. Porque quando a gente quer muito, a gente pode até penar, a gente pode até ter muita dificuldade, mas quando a gente quer, a gente consegue. Então, que a sua vontade seja maior do que a sua dificuldade, busque ajuda, como eu falei. Né? Aquela velha máxima, né, Rafael? Querer é poder, né? Procurar, então... Querer é poder. Quando você quer, você encontra um jeito, você pede ajuda. É o que eu até comento. Há 8 anos atrás, se não me engano, não existia o WhatsApp. Não tinha o WhatsApp. Não existia Instagram. Então, como é que a gente... Então, assim, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, foi difícil? Foi. No primeiro dia que eu fui usar o Instagram, não sabia nem como é que era. No dia que eu usei a primeira vez computador, que foi em 1995, meu pai comprou um computador, eu não sabia nem como é que usava o mouse. Nós contratamos lá uma pessoa para nos ajudar a mexer no computador. O cara montou o computador, que era um desktop, e ensinou a gente a mexer no computador. Então a gente não sabia como é que mexia no computador. Entendeu? Então, assim, todo começo, toda nova tecnologia, todo novo aprendizado, ele gera realmente momentos de desconforto, mas como a gente colocou, se o seu querer for maior, você consegue. O Denis pergunta, Rafael, já estamos quase chegando ao final, né, da nossa live. O tempo passa muito rápido quando a conversa é boa, né? E a tá gostoso o papo. Tá muito bom, muito bom. Fico muito feliz aí com esse momento.
A Brasília Moon está entrando, perguntando aí, a live hoje é sobre o quê? É sobre as tendências, né, e desafios das pessoas que estão passando pela live, né, os profissionais e as empresas de se reinventarem para poder sobreviver a esse momento. Você que acaba de entrar, esse é o tema da live de hoje, seja muito bem-vinda. Mas o Denis, ele falava aqui exatamente o seguinte, essa questão da comunicação e prestação de serviço, né, que agora está em alta aí, você falou, prestação de serviço, a comunicação. Quais são as tendências para o futuro da comunicação e da prestação de serviço? Como eu falei no início, eu digo que a gente que é prestador de serviço, a gente, graças a Deus, a gente tem o privilégio de produzir um bem intangível, né? Algo que a gente não pega, ou então a gente vende a nossa força de trabalho e a gente consegue isso de uma forma mais fácil, fazer esse nosso trabalho através das plataformas online. Então, o que eu acho que hoje a gente vai ter que adaptar é a forma como a gente se comunica com o cliente. Então, tem cliente, por exemplo, que vai ser videoconferência ao vivo, vai ser cliente que vai ser por mensagem via WhatsApp, vai ser cliente que vai ser áudio, vai ter cliente que vai ser por telefone, vai ter cliente que vai ser por e-mail. Então, assim, são várias formas de você se comunicar com o seu cliente, né? E aí você vai ter que redescobrir qual vai ser a forma que ele vai aderir. Qual vai ser a forma que ele vai considerar a mais fácil para ele. Então, você vai ter que ter esse processo de entender, porque assim, a gente que é prestador de serviço, a gente mesmo que já sabe, né? Então, assim, cliente tal, não, cliente tal eu tenho que estar puxando, eu tenho que estar chamando, eu tenho que marcar, cliente tal, começo de mês, Deus me livre falar com ele, cliente tal é momento de folha, não tem como falar com ele, cliente de manhã, tem cliente que de manhã não dá certo, tem cliente na hora do almoço, tá dando almoço para menino, tem cliente de noite. Então, assim, é uma nova forma de você realmente encontrar o canal e encontrar o horário, porque esse horário também vai mudar. A dinâmica de todo mundo está mudando. Então, às vezes, para essa pessoa que, sei lá, tinha uma disponibilidade maior de manhã, ela vai mudar. Então, talvez ela tenha uma nova disponibilidade um outro dia, entendeu? Então, eu acredito que tudo, a nossa dinâmica toda vai mudar. Muito bem. E você, Rafael, falou muito bem aí na questão do cliente, né? O foco no cliente. Ou por uma maneira ou de outra, ou videoconferência, ou por WhatsApp, ou está ligando. Então, as empresas têm que cada vez mais estarem voltadas para os seus clientes, né? Estarem preocupadas com o seu cliente. Porque é um momento, ele precisa muito. Eu sempre falo como contador que, no nosso caso, né, os contadores são os médicos das empresas, né, que cuida da saúde financeira da empresa. Então, a gente tem as informações, procura ajudar. Foi tão importante agora no começo a questão da suspensão dos contratos, da redução da jornada, da questão das férias antecipadas. Os contadores estão dando essa contribuição. Então, cada vez mais, aqui nós temos muitos contadores aqui nessa live agora à noite, que a gente possa estar do lado dos nossos clientes, colaborando, informando, sendo, acima de tudo, um consultor estando do lado dos clientes. Essa é uma oportunidade para nós, contadores, desenvolvermos ainda melhor o nosso papel enquanto profissionais. E eu queria que, antes de fazer a conclusão dessa live, eu queria fazer uma pergunta para você, Rafael. O que é que essa crise, essa pandemia, ela vai trazer de positivo, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que de positivo ela vai trazer uma evolução, né, na sociedade como um todo, no sentido da gente ser mais, ter um sentimento mais coletivo, né? Eu acho que nesse momento, a gente está tendo aquela, né? A gente vai ter a sensação assim de que tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco. Então não é a cidade A, não é a cidade B ou C ou o país A, B, tá todo mundo aqui. Então, quando a gente está vivenciando essa mesma realidade, eu acredito que a gente vai ter um senso coletivo maior, sabe? Eu acho que esse isolamento está proporcionando na gente
um sentimento coletivo maior. A gente voltou meio que a ser humano. Eu acho que a gente estava tão tecnológico, né? A gente estava tão imerso a tantos estímulos tecnológicos que eu acho que agora a gente é ser humano, eu tenho que me preocupar com meu vizinho, eu tenho que me preocupar com meu pai, com minha mãe, eu tenho que me preocupar com meu colega de trabalho, meu colega de trabalho está doente, o pai de fulano morreu. Então, assim, sabe, a gente voltou a viver como gente. A minha sensação é que fora a toda essa evolução tecnológica que traz de bom para a gente, essa questão de trabalhar home office, como eu falei, que isso é positivo para algumas realidades de vida, eu acho que esse sentimento coletivo e humano, eu acho que a gente vai evoluir, na minha opinião. Muito bem. A Brazilian Moon, ela pergunta se essa live vai ser gravada, vai estar gravada sim, vamos gravar, por isso vamos terminar aqui no tempo aqui do Instagram, antes do nosso tempo final, para a gente poder deixar gravado e vai ficar nos nossos stories aí. E isso é muito importante. Eu queria agora que você fizesse as suas considerações finais, mas antes, nós estamos aqui sempre dedicando a nossa live. A nossa live às pessoas que contribuem. E nós queríamos dedicar, antes das suas considerações finais, aos empresários que estão mantendo esse país em funcionamento. Então, o nosso abraço, os nossos parabéns a todos os empresários que estão mantendo aí essa nação, com muita dificuldade, mas ainda mantendo as empresas. Você observa que não houve tanta demissão. Estão aproveitando aí o apoio do governo, estão procurando manter. Então, dedicamos essa live aos empresários, ao tempo em que passa para você, em 1 minuto, fazer suas considerações finais, Rafael. Valeu. Bom, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade. Quero já marcar aí, quando a gente puder, marcar um aí da Teresina. Aí. Às vezes eu passo por Teresina para ir no interior do Maranhão. Eu desço aí em Teresina, pego um carro e vou para o interior será do um Maranhão. Prazer. Né? A gente marcar de conhecer aí você pessoalmente. E muito obrigado. E assim, eu diria que nesse momento, que o nosso medo seja menor do que a nossa vontade de mudar. Eu acho que a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa entender que esse novo traz desconforto, mas no primeiro desconforto, que a gente não desista, que a gente continue. Não vai ser um ano fácil, mas eu não quero dizer que o fato de não ser fácil quer dizer que vai ser ruim. Estou só dizendo que não vai ser fácil. Então, que a gente torne esse desafio o mais prazeroso possível, fazendo o que a gente gosta, acreditando em dias melhores, cada dia um aprendizado e que a gente possa evoluir aí como pessoa e como profissional. Com certeza. Muito obrigado. E o seu contato? Nos diga aí, as pessoas que querem fazer contato, conhecer o seu trabalho. Legal, bacana. Bom, o nosso arroba aí é Rafael Sampaio Consultor, né? É o nosso Instagram. O nome da nossa empresa é Vitai Desenvolvimento, que é a mesma forma, o arrobazinho dela. Então, a gente trabalha com consultoria empresarial. Então, quem quiser conhecer, quiser saber um pouquinho mais, entra aí, manda um direct pra gente. Será um prazer. Eu sou louco para trabalhar em Teresina. Então, aparecer uma oportunidade aí, a gente está indo para aí, para ajudar quem precisar. Com certeza. Então, com isso, a gente finaliza, agradecendo a todos que participaram conosco e, com certeza, iremos sair dessa pandemia ainda mais fortalecidos. Sobretudo pelo que tivemos aqui, né, do seu testemunho, das suas palavras, das suas orientações. Rafael, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram e até uma próxima oportunidade. Lembrando que a Comax, na próxima semana, fará uma nova live e contamos com a participação de vocês. Um abraço, uma boa noite e tudo de bom. Valeu. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.